O que é a introdução alimentar? A introdução alimentar, ela é um período, gente. Ela não é logo que você começa a dar comida pro seu bebê. Ela é um período, na verdade, que vai dos 6 meses, mais ou menos. A gente ainda vai falar sobre isso, sobre a idade certinha, sinais de prontidão. Mas, normalmente, dos 6 meses até 1 ano de idade. Ela é um período que ele é sobre adaptação, sobre aprendizado. Então pensa que esse bebê, até então, tudo que ele tinha que fazer era sugar ou a mamadeira ou sugar o peito e ele só se alimentava de líquidos, do leite, seja ele o leite materno ou fórmula. A partir desse momento que a gente vai começar a introdução alimentar, esse neném ele tem que aprender muita coisa. Ele tem que aprender como que mastiga, ele tem que aprender como que engole sem engasgar, que é diferente de você só mamar. Ele vai ter que aprender que existem comidas diferentes do leite, então que existem texturas diferentes, algumas coisas são mais duras, outras são mais moles, que existem sabores diferentes, que existem cores, que existem cheiros, que as comidas nem sempre são iguais. Também vai aprender que comer é muito mais do que só se alimentar. Comer é social, comer é interação em família. Então, é um período de adaptação e de aprendizado. Não é um período sobre comer. No fim dessa aula, vocês vão entender que a introdução alimentar, a parte menos importante dela é comer. A parte mais importante é a questão do aprendizado. Por quê? Porque até 1 ano de idade, o que nutre esse bebê, então o que faz ele crescer saudável, o que faz ele ganhar peso, ainda é o leite. Não, doutora, mas já comecei a introdução com 6 meses. Eu sei, mas até 1 ano, o que vai fazer com que ele continue crescendo com saúde ainda é o leite. Então, dá para entender que nessa fase, se um dia ele comeu uma banana ou comeu um prato gigantesco, não importa. Porque o que importa é que ele está se adaptando, que ele está aprendendo e que ele continua se alimentando com o leite, se nutrindo com o leite. Então, o objetivo da introdução alimentar é construir novos hábitos. Tanto faz a quantidade, não é sobre quantidade, é sobre criar uma relação positiva com a comida e com o comer. E eu acho, né, quando eu faço essa consulta com os pais de introdução alimentar, essa é uma das coisas mais importantes, a quebra de expectativa. Porque se você começa a introdução alimentar achando que é sobre comer, e aí o seu bebê ele não come, porque a gente espera que ele não coma, você fica completamente desesperado, desamparado, e aí você começa a fazer coisas, tomar medidas erradas desnecessariamente. Então você ter na sua cabeça qual que é realmente o objetivo da introdução alimentar, saber qual que é, o que você espera desse bebê ou não e diminuir as suas expectativas, se colocar num lugar de figurante, porque quem é o protagonista dessa história da introdução alimentar é o bebê. Isso vai ajudar muito nesse processo todo, que os pais às vezes chegam com uma expectativa tão grande e ficam muito frustrados quando não acontece da forma que eles imaginam. E não só frustrados, né? Como eu falei, se você não sabe o objetivo da introdução alimentar, você fica decepcionado, você fica desgastado, você fica preocupado, você fica com medo de que seu filho não tá comendo. Se ele não tá comendo, ele não vai crescer, ele não vai ter saúde, ele não vai se desenvolver. E não é sobre isso. Isso não tem impacto, esse comer não tem impacto nenhum no crescimento dele, como a gente falou. E quando você não sabe, você acaba fazendo medidas desnecessárias. Então, você fica com tanto medo do seu filho não estar comendo, que você começa a apelar para o controle, para a passividade do alimentar. Então, começar a colocar a comida na boca da criança à força, começar a brigar, a relação do comer, aquele momento do comer já fica estressante, não só para o bebê, como para você. Começa aquele estresse logo na hora que já está fazendo a preparação. E aí, talvez, se você brigar, se você gritar, se você forçar, talvez seu filho coma mais. Mas será que ele vai estar criando uma relação positiva e desenvolvendo novos hábitos de uma forma saudável, que no fim era o objetivo dessa introdução alimentar? Então, o que a gente está querendo construir?
uma relação de passividade da criança com a comida, de ter uma relação ruim com o comer, de controle, de obrigatoriedade, de medo, ou o contrário, de autonomia, de entender a sua própria saciedade, de estar disposto a conhecer novos sabores, novas cores? Eu vou vendo aqui os comentários no vídeo. Então, a introdução alimentar, como ela é um período de aprendizado, a gente tem que estimular isso, a gente tem que estimular o aprendizado e a gente precisa respeitar o processo que o bebê tem, respeitar a saciedade dele. Esse é o papel dos pais. Eu falo muito que antes da gente começar a considerar a introdução alimentar para o bebê, mas idade, sinais de prontidão, idade corrigida para os prematuros. Antes disso, você como pai está preparado para começar a introdução alimentar? Você já diminuiu as suas expectativas? Já entendeu sobre o que é todo esse processo de adaptação? Você já assimilou para você que você vai respeitar o tanto que seu filho quer comer, o que ele quer comer, sem ficar forçando todo esse processo? Então, os pais, na introdução alimentar, eles têm um papel de figurante, como eu falei. Eles vão decidir, sim, o que vai ser oferecido, porque você que vai cozinhar. Você vai decidir quando que vai ser oferecido, que horários que você vai fazer essa refeição, como vai ser oferecido, então qual método você vai escolher. E você também vai respeitar as decisões que o seu filho tomar. Agora, qual que é o papel do bebê na introdução alimentar? Vai ser engajar ou não com essa comida. Então, ele quer ou não comer naquele momento, ele quer ou não comer aquilo que você ofereceu, o que ele vai comer daquele prato, o quanto ele vai comer, o ritmo que ele vai comer, tudo isso é o papel do bebê. E a gente precisa respeitar. E é por isso também que a gente fala que, além dos pais estarem prontos, que é o primeiro ponto, o bebê precisa estar pronto para começar. Se você pensar que a introdução alimentar ela é um período de adaptação e de aprendizado, faz sentido começar isso antes do bebê estar pronto para aprender? Então, assim, ele não consegue nem sentar, ele não consegue pegar as coisas com a mão dele. Quanto que ele vai aprender nesse processo? Por isso que a gente fala também, além da preparação e dos pais estarem prontos, o bebê também precisa estar pronto. Ele precisa conseguir ter autonomia para ter um aprendizado, para conseguir receber essa comida em termos de corpo, de fisiologia mesmo, mas também conseguir interagir e aprender com ela. Então, por que a gente fala dos 6 meses para a introdução alimentar? Primeiro porque tem a questão de corpo, de fisiologia. Algumas enzimas digestivas, elas começam a funcionar melhor após os 6 meses. A imunidade do bebê também está um pouco mais amadurecida e vai conseguir proteger ele melhor contra as possíveis infecções intestinais, contaminações, que podem sim, a gente vai tentar sempre diminuir esse risco, mas podem sim acontecer. O rim, a partir dos 6 meses, ele já tem uma capacidade melhor de filtrar, principalmente sódio e proteína. A questão do sódio, esse rim vai ficar pronto mesmo para filtrar, para sal, sódio é sal, mesmo a partir de 1 ano, mas a partir dos 6 meses já começa a ter aí já começa a estar um pouquinho mais pronto. Mas a partir da proteína também, e a partir dos 6 meses tem a microbiota do intestino, também já está mais colonizada da forma que a gente espera. O recém-nascido, ele nasce com a microbiota intestinal ainda muito imatura. Por isso que eles têm disquesia, por isso que eles têm cólica, e aí tem todo um processo de colonização, de ter contato aí com a pele do peito da mãe, que vai ajudar a colonizar mais rápido. E aí, com 6 meses, essa microbiota intestinal, ela passa a estar pronta para receber outros alimentos além do leite. Mas introdução alimentar é sobre aprendizado, sobre a adaptação. Então faz sentido o corpo estar pronto, sendo que cerebralmente, neurologicamente, esse bebê ainda não está pronto para interagir, para ter mobilidade, para ter interesse por essa comida. E é por isso que a gente fala sobre os sinais de prontidão. Eles são sinais de que seu bebê
tá pronto para mastigar, para engolir, para ter a postura certa, para ter a mobilidade, para interagir com essa comida. E essa parte cerebral, essa parte neurológica de desenvolvimento mesmo, ela acontece com 6 meses? Não necessariamente, porque nem todo mundo é igual. Principalmente a questão dos prematuros, que precisam corrigir a idade cronológica deles, né? Então, às vezes, algumas crianças vão conseguir esses sinais de prontidão com 7 meses. Outras, talvez um pouco antes. Às vezes, com 5 meses, tem crianças que já estão com sinais de prontidão. Então, a gente precisa esperar isso. E quais são os sinais de prontidão? Que eu sei que na caixinha choveu dúvidas sobre os sinais de prontidão. Vocês vão ver que todos eles fazem sentido para toda essa interação com a comida. Primeiro, o bebê, ele precisa conseguir sustentar o próprio pescoço, porque não tem como você comer, sendo que você ainda não está nem conseguindo sustentar. E nessa mesma linha, ele precisa começar a sentar sem apoio ou com o mínimo de apoio possível. Não é aquele bebê que está completamente dependente de ficar caindo para os lados. Porque esse bebê, ele não consegue nem ficar sentado para receber, para conseguir mastigar esse alimento com equilíbrio suficiente. Então ele precisa, não, mas ele tá com só um pouquinho de apoio dos lados, mas ele tá bem firminho. Tudo bem, ele precisa estar com essa parte da coluna firme, sentar sem apoio. Ele precisa ter interesse pela comida, ele precisa ver você comendo e querer pegar e ficar olhando, instigado com o que você tá com o que você tá comendo, com o que você tá mexendo. Ele precisa conseguir pegar os objetos e já levar à boca. Um bebê de 3 meses ainda não consegue fazer isso, porque a gente quer que ele consiga pegar a comida, ele consiga levar à boca, ele consiga mexer, ele consiga ter mobilidade. Olha como isso é essencial para que esse aprendizado da introdução alimentar se concretize. E por último, que geralmente é um dos últimos sinais de prontidão, mas ele é essencial, o bebê precisa ter perdido o reflexo da língua. Desde recém-nascido, eles têm um reflexo que chama reflexo de protusão. Se você coloca a mão aqui na boca dele, se você encosta, ele põe a língua para fora. Isso é muito importante na parte da amamentação. Então, no começo, quando eles estão aprendendo a mamar, esse reflexo, ele é essencial. Só que, se ele continua por muito tempo, e você começa a introdução alimentar ainda com essa criança com esse reflexo, o que vai acontecer? Você vai colocar a comida na boca dela, ela coloca a língua para fora. Coloca o alimento, joga tudo para fora. E aí você começa a ficar estressada porque ele não tá comendo, ele começa a ficar estressado porque ele não consegue nem controlar isso e ele fica colocando toda hora o alimento para fora. Então é essencial esse reflexo já ter pelo menos diminuído. E toda essa parte de conseguir pegar os objetos, conseguir ficar sentado, conseguir não ter mais o reflexo de protusão, normalmente acontece por volta dos 6 meses. Mas como eu falei, alguns bebês pode começar com 5 meses, outros 7 meses. Se o bebê não tem nenhuma desses sinais de prontidão, mas ele está com 6 meses, faz sentido começar agora? Mas ele vai comer, mas não é sobre comer. O que está nutrindo ele ainda é o leite, ainda é a fórmula, ainda é o peito. Se ele não está pronto, ele vai ter mais chance de engasgo, de gagging, ele vai ficar mais estressado, ele não vai ter interesse por essa comida, e aí, desde o início, já começa uma relação de atrito com o comer. Aí, quando ele estiver pronto, com 7 meses, já foi 1 mês tentando forçar um negócio que ele ainda não era o momento. E aí, às vezes, você acaba por atrapalhar ou dificultar, né, esse processo de introdução alimentar. Por isso que os sinais de prontidão precisam estar presentes. Então, o bebê precisa estar pronto, os pais precisam estar prontos. Todo mundo tem que estar pronto para realmente começar a introdução alimentar. E agora a gente vai entrar realmente na parte que a gente vai falar o que é para dar, quando é para dar, como que é para dar, que eu sei que vocês têm muita dúvida disso. Eu tava querendo conseguir abrir aqui.
que é pra dar, que eu sei que vocês têm muita dúvida disso. Consegui abrir aqui. Eu tava querendo conseguir. Pronto, vamos lá então. Ó, agora, entrando na parte de realmente da introdução alimentar, que eu sei que vocês querem saber o que fazer, passo a passo, como fazer. Aqui eu vou falar o que é ideal, então eu vou falar o que é realmente indicado. E eu sei que nem sempre é possível, então vocês escolham o que é possível dentro da realidade de vocês. Vamos começar com o onde oferecer. As refeições precisam sempre ser feitas com a criança sentada. A gente não esperou aí ela conseguir sentar sem apoio para a gente começar a a fazer a introdução alimentar com ela deitada. Estar sentado diminui a chance de engasgo e é essencial para esse bebê conseguir ter autonomia, para conseguir buscar o alimento, colocar e conseguir comer. O local da refeição sempre vai ser na mesa, gente. É muito importante. Porque a gente precisa criar uma associação desse bebê como o local de comer. Então, se você fica dando de comer no chão, aí tá acostumado lá, você forrou o chão e aí tá dando alimentação lá, o nenê pega o que tá no chão, coloca, come. Aí um dia ele tá brincando, ele vê uma coisa no chão, ele vai lá, pega, come. Aí, não, hoje não pode. Pode só quando tá no momento da refeição, pode comer o que tá no chão, mas agora que tá brincando... Você entende que é confuso? As pessoas, elas comem na mesa. E essa refeição, é importante que ela seja em família também. A refeição em família vai servir de exemplo. Então, esse bebê, ele vai ver o que os pais estão comendo, ele vai ver a forma que os pais estão comendo, ele vai ver a maneira que os pais estão interagindo e é um momento de família. Agora, quando ele tá com 6, 7 meses, talvez não seja uma coisa importante, mas quando ele tiver com 4 anos e você já tiver o hábito da família comer como um todo, sentada, vai ser importante para vocês conversarem sobre o dia de vocês, perguntar como que foi na escola. Mas como que eu coloco ele para comer na mesa, doutora? Aí entra o cadeirão. E aí você pode pegar um cadeirão normal e só colocar ele ali, não precisa estar necessariamente na mesa, mas ali do ladinho de vocês. Ou então tem aqueles cadeirões que é só a cadeira mesmo e você acopla ela na mesa. É muito legal porque a criança fica realmente sentada igual vocês. Outra coisa importante do onde oferecer essa refeição é não ter tela. Ah, mas doutor, ele não come se não tem tela, demora muito. Mas a tela, por que a criança come mais quando ela tá com a tela? Porque ela tá distraída. Ela não tá vendo o que ela tá comendo, ela não tá vendo quanto ela tá comendo, isso engana a saciedade dela e ela acaba por comer mais. Mas lembra, a introdução alimentar é sobre construir hábitos que a gente vai levar para sempre, é sobre ela saber o que ela tá comendo, saber o que ela gosta, saber quais são os gostos, quais são os sabores. Tem a questão de você comer muito distraído, aumenta a chance de engasgo também. Isso não só para eles, pra gente também. Então, mesmo quando tá na época de introdução alimentar, mas quando for na época de escolar, de 3, 4 anos, também é muito importante sempre se alimentar sem telas. Por mais que demore um pouco, lembra que eu falei? Quem vai ditar o ritmo é a criança, não é a gente. E aí, quando a gente vai começar a oferecer? A gente já falou sobre os sinais de prontidão, né? Eu quero falar sobre que horário a gente vai dar essa refeição. O objetivo é aprender. Então, a gente tem que oferecer essa refeição quando o bebê estiver acordado e estiver disposto. Não adianta vou fazer agora um momento de alimentação, sendo que o seu bebê tá com sono. Porque aí ele não vai ter interesse, todo mundo vai ficar estressado, ele não vai comer. Lembra que não é sobre comer, é sobre interagir, sobre aprender. E também, por isso é importante conciliar o momento com os horários de soneca. E o bebê precisa estar com fome. Tem que tomar muito cuidado com os horários da mamada, porque a gente não vai parar de dar mamada, é isso que vai nutrir. Você vai ver que no começo vai ser café da manhã, mamada, aí almoço, leite, café da tarde, leite, que são esses leite entre refeições
que vai continuar fazendo o bebê crescer e ganhar peso. Mas ele precisa ter um pouco de fome. Então não adianta você dar o peito e meia hora depois querer dar comida. Ele não vai ter fome, ele não vai querer interagir. Também não adianta você dar o peito e esperar 4 horas para querer dar essa comida, porque é igual a gente fica irritado quando a gente tá com fome. Aí você perde esse time do bebê já ter demonstrado sinais de fome, aí ele começa a ficar irritado. Aí você tenta fazer a introdução alimentar, tenta alimentar, não vai, porque o bebê tá muito tá nervoso. E quais são esses sinais que eu falei de fome? É bem intuitivo, vocês vão perceber com o tempo. Mas o bebê, ele fica interessado pela comida que você tá comendo. Você vem com o pratinho de comida, ele fica animado pra comer. Ele começa a buscar a comida, então ele se inclina pra frente, ele tenta pegar o que tá na sua mão, ele abre a boca. Isso mostra que ele tá interessado em comer. Também é importante, lembra que eu falei que as refeições têm que ser, na verdade é ideal que elas sejam feitas em família? Então, tentar conciliar esse horário. Eu sei que é muita coisa, ó. Tem que conciliar o horário de mamar com o horário da soneca, com o horário da família. Por isso que eu falei que aqui eu vou dar a orientação do que é ideal. Vocês vão fazer o que dá, o que é possível para a rotina de vocês, porque é para ser um momento prazeroso, não só para o bebê, como para vocês. Não é para ter rigidez, não é para ser um negócio estressante. Até porque é um processo de 6 meses, não dá para ser estressante 6 meses. Mas é importante ter horários. Então, veja mais ou menos como que é a rotina do seu bebê, como é a rotina da sua casa e tenha horários para comer, horário para o café da manhã, horário para o almoço, horário para o café da tarde e para o jantar. Nesse começo, até 1 ano de idade, talvez não tenha tanto impacto, mas mais para frente, eles começam a querer beliscar durante o dia. Se tem horário, a criança ela tende a se alimentar melhor, porque ela sabe que aquele é o momento de comer e ela sabe que o outro momento de comer vai ser só depois de algumas horas, que vocês não ficam comendo entre esses espaços. Tem algumas crianças também que têm o problema contrário, de querer comer muito. E aí também fica difícil de conciliar quando você está acostumado a dar comida toda hora para essa criança. Então, da parte de que momento oferecer, o bebê tem que estar disposto, acordado, com fome e, se possível, dentro de uma rotina alinhada com a rotina da família. Eu falei dos sinais de fome e eu acho muito importante saber os sinais de saciedade também, de você perceber que o seu filho já terminou de comer, ele já não está mais interessado em engajar com aquele pratinho, e se você passar isso, talvez fique um momento estressante para os dois. Quais são os sinais, então, de saciedade? Chegou nisso aí, tá na hora de encerrar, tirar do cadeirão, limpar. O bebê, ele começa a ficar irritado. Ele começa a ter desinteresse, então você vai dar... Ai, toda vez isso. Você vai dar comida para ele já vira o rosto, ele empurra o corpo contrário à comida que você tá dando, ele empurra com a mão, você coloca na boca, ele cospe, ou ele até deixa na boca, mas ele não engole, ele fica com aquela comida parada na boca. Ele fecha a boca na hora que você vai dar, e o clássico sinal do para-brisa, que muitas mães não sabem, mas é um sinal de saciedade. Então você colocou todas as comidinhas ali no cadeirão, a criança começa a fazer assim, ó, espanar de um lado para o outro, como se fosse um para-brisa, como se estivessem brincando sem muito interesse de comer. Isso é um sinal de saciedade, é um sinal de que aquela refeição ela está no momento de acabar. Porque a gente estava falando sobre o aprendizado, a construção de bons hábitos. Se você torna esse momento estressante por persistir demais, às vezes a criança cria uma associação negativa com o comer. Ela começa a achar o comer estressante. Então é importante acabar no momento certo e é importante acabar no momento positivo. Então, às vezes, você perdeu esse sinal de saciedade, o bebê começou a ficar irritado. Antes de terminar essa refeição, tenta fazer alguma coisa gostosa. Então, brincar, estimular ele a dar risada, alguma coisa para ele terminar aquele momento de comer, do cadeirão, de uma forma alegre, para ele não criar essa associação negativa nem com os objetos, com a colher, com o pratinho, com o cadeirão, nem com o ato de comer. Então já sabemos os sinais de prontidão, aonde a gente vai oferecer, como que vai ser a rotina de oferecer em casa, e agora, acho que todo mundo quer saber, que é o que a gente vai oferecer
para esse bebê na introdução alimentar. E o que oferecer se resume à comida. Então, qualquer coisa que seja in natura é bem-vinda. Carboidratos, legumes, frutas, proteínas. É importante que você... Opa, travou aqui. É importante que vocês saibam, vocês procurem saber essas definições de carboidrato, legume, porque muitas vezes eu chego na consulta e aí eu falo pra mãe assim, ó, ele come legume? Ela fala, come batata. Mas a batata não é considerada um legume. O que é um legume? Um chuchu, uma berinjela, uma abobrinha. Ou eu falo, como que tá montando o pratinho? Ah, doutor, eu coloco arroz, macarrão e batata. Carboidrato, carboidrato, carboidrato. Um pratinho incompleto. Então, esse pratinho, desde o início da introdução alimentar, ele precisa ser um pratinho completo. Ah, doutora, eu preciso começar a introdução alimentar com frutas, só frutas? Não é obrigatório. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta, desde o início da introdução alimentar, começar com fruta e uma refeição. Aí pode ser, por exemplo, a fruta da manhã e o almoço, ou a fruta da tarde e o jantar. Às vezes os pais preferem começar com o jantar porque trabalham durante o dia e querem participar desse processo. Eu acho muito importante que participe, porque não é sobre comer, é sobre aprendizado, adaptação, e é importante a presença dos pais. Só que começou, por exemplo, começou com fruta e almoço. 30 dias depois, precisa estar o cardápio completo. E qual que é o cardápio completo? Fruta de manhã, almoço completo, fruta à tarde e jantar completo. E como que é esse pratinho? É um pratinho completo. Ele tem que ter uma fonte de carboidrato. O que é carboidrato? Arroz, mandioca, batata. E é uma fonte, não são todas, uma fonte. Uma fonte de legumes, então abobrinha, chuchu, berinjela. Tem que ter verdura também, então precisa ter folha, gente. Precisa ter alface, taioba, couve. Precisa ter uma fonte de proteína também. E aí a proteína pode ser peixe, carne, ovo, frango, qualquer tipo de proteína. Como a gente está ensinando esse bebê que comer é legal, que comer é gostoso, é importante ter variedade. Sim, doutora. No almoço, eu fiz a batata, arroz, macarrão, fiz frango, peixe, ovo e dei tudo. Não é isso. Não precisa ser um banquete, gente. Mas é preciso mudar. Então, por exemplo, comprou uma quantidade de batata, acabou a batata, na próxima, compra mandioca. Acabou o chuchu, na próxima, compra berinjela. Porque quanto mais esse bebê tiver contato com diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes cores nesse pratinho dele, mais ele vai se adaptar. Ele vai... ver isso recorrentemente ali no prato, ele vai entender que verde faz parte da alimentação e aí ele não vai começar a selecionar. E é muito importante também nessa fase não fazer uma papa única. Então, assim, vou misturar o arroz, o feijão, vou misturar a carne e aí vai ficar tudo o quê? Marrom. E aí esse bebê, quando chegar com 1 ano e meio, que com 1 ano e meio eles começam a ter personalidade, ele fala assim, não quero verde, não quero vermelho. Por quê? Porque ele passou a introdução alimentar dele comendo tudo da mesma textura, da mesma cor e do mesmo sabor, né? Porque quando você mistura tudo, ele não sabe o que é arroz, o que é feijão, o que é carne. Ele tá comendo tudo uma coisa só. Então, quando você for montar esse pratinho, você precisa montar ele, separadinho. Aqui o arroz, aqui o feijão, aqui a carne, o legume, a verdura. Esse pratinho, ele vai ser dividido em 4 seções. Então, você pega ele e aí você vai dividir ele em 4. Uma seção inteira é de legume, uma seção inteira é de verdura, uma seção inteira é do carboidrato, que eu falei, que pode ser a batata, pode ser o arroz. Outra sessão, e aí a última sessão que sobrou, a gente vai dividir ela na metade
E aí vai ser metade proteína e metade leguminosa. O que é leguminosa? É o feijão. Feijão, grão de bico, aquele do ano novo, lentilha. São como se fossem os grãos. São as leguminosas, que também precisa fazer parte do pratinho completo. E pode dar qualquer coisa. Eu vi na caixinha de pergunta, eu vi que não pode dar tomate, não pode dar caqui. Sendo in natura, saiu da natureza, pode tudo, gente. Inclusive, deve. Você tem aí 6 meses pro seu bebê acostumar a comer todo tipo de comida. Quanto mais você oferecer, quanto mais recorrente, quanto mais você variar, maior a chance dele se adaptar e de ele aceitar tudo. Inclusive fruta. Precisa ser laranja lima? Não, pode ser qualquer laranja. É porque tem umas que são mais docinhas, então favorece ele aceitar. Mas eu tenho muito paciente que não gosta de doce. Não gosta de banana, de coisa mais docinha. Gosta do ácido, do cítrico, do morango, da bergamota. Tem nenê que gosta de limão puro, porque eles ainda não têm esse preconceito com o paladar que a gente tem. Eles ainda não estão viciados, eles não comeram ainda industrializado, que é gostoso, bolacha, essas coisas. Eles ainda estão desenvolvendo. Então eles olham aquele negócio super azedo e eles falam, interessante isso aqui, super azedo. A única questão para fruta precisa se atentar a alternar. Uma fruta que resseca mais e uma fruta que solta mais. Porque às vezes começa a dar banana e maçã, constipa, o neném fica ressecado. Então, uma banana, um mamãozinho, uma maçã, uma ameixa, para manter o equilíbrio. E esse intestino, ele vai começar a receber alimento do nada. Tava até então só com leite materno. Então a gente precisa ser gentil com isso. A gente precisa ser inteligente nas escolhas. Então, começou a introdução alimentar? Começa com frutinha e refeição principal, 30 dias depois, mais a segunda frutinha e a segunda refeição principal. A introdução alimentar pode ser vegetariana, é considerado saudável. A gente sabe que esse bebê que segue uma dieta vegetariana não tem deficiência de micronutrientes, com exceção da vitamina B12, que precisa ser acompanhada. Então, pode ser vegetariana, mas precisa de um acompanhamento com um pediatra e um nutricionista, porque existem algumas peculiaridades. Tanto que a formação do pratinho, como não vai ter a parte de proteína animal, precisa ser diferente, precisa ter mais leguminosa, que é o feijão, a lentilha, grão de bico, essas coisas. E coisa que dá alergia, alimento que dá alergia pode dar, é melhor esperar depois de um ano. A gente sabe hoje em dia que existe um período que a gente chama de janela imunológica, que vai do início da introdução alimentar até 9 meses, até 12, mas principalmente até 9. Nesse período, é como se o corpo do bebê tivesse mais responsivo, então ele aceita melhor alimentos novos. Então a chance de você desenvolver uma alergia é muito maior se você deixa passar. Então se você pega um alimento alergênico e você vai dar só depois de um ano, aumenta em 5 vezes a chance de você ter alergia a esse alimento que você demorou para dar. Então não tenham medo de dar alimentos que causam alergia. Quais são esses alimentos alergênicos? O ovo, os frutos do mar, pode sim dar fruto do mar, pode dar peixe, pode dar camarão, você só precisa ter certeza da procedência. Não vai comprar na praia e dar para esse bebê, entendeu? É um lugar bonitinho, você tem certeza da higiene. E o glúten também. O glúten e as castanhas, desculpa. Então, ovo, frutos do mar, glúten e castanhas. Ah, tá bom, doutora. Então, vamos fazer assim. Eu vou viajar para Ilhabela, uma ilha, que tem que pegar uma balsa para ir para um hospital. Aí, eu vou dar todos. Quando a gente for começar a dar os alimentos alergênicos, a gente precisa ser seguro também. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai dar um por vez. Porque se você hoje, pela primeira vez, der ovo e camarão, seu filho tem uma reação alimentar amanhã, qual que foi? Não sabemos. Então, sempre um por vez. Você vai dar esse alimento e só uma semana depois que você vai cogitar dar outro. Porque se for para ele ter uma reação alérgica desse alimento, vai acontecer aí nos próximos dias. E você não vai fazer isso quando você estiver numa ilha
que só tem acesso a barco à noite. Você vai dar o camarão e vai todo mundo dormir. Então tem que ter um ambiente seguro também. A gente vai dar esse alimento quando você estiver em casa, com um carro na garagem disponível, caso essa criança tenha uma reação alérgica. Você vai dar durante o dia, porque aí você tem 12 horas de observação aí que você vai estar acordado, olhando para ver se não vai acontecer nada. Normalmente, reações graves de alergia alimentar, elas acontecem no primeiro minuto. Se não acontecer aí nos primeiros 10 minutos, é bem difícil acontecer depois. Pode ter alergia, mas normalmente não é tão grave quanto essas que acontecem nos primeiros minutos. E como que a gente sabe que o nenê tá com uma alergia? Que a gente, na verdade, vai suspeitar, né? Você vai conversar com o pediatra. Mas quais são os sinais de alergia? Começa a vomitar, ter muita diarreia e pode ter falta de ar, né? Nos casos graves, aí nos primeiros minutos, e manchas no corpo também. Esses são os sinais de alergia. E o que não pode? Na introdução alimentar, tem alguma coisa que não pode? Você falou que pode tudo. Eu falei que pode tudo in natura. Não pode industrializados. A introdução alimentar é sobre aprender a comer. Você quer ensinar seu filho desde cedo que paçoquita é gostoso? É gostoso, eu sei que é gostoso. Mas uma criança que gosta, que come paçoquita, ela não acha graça no brócolis. Porque a paçoquita é cheia de gordura saturada, é cheia de açúcar. E isso faz com que ela dure, tenha uma validade boa, com que ela seja palatável. E aí o seu filho está construindo os hábitos dele, ele está construindo o paladar dele. E aí você vai construir isso baseado em industrializado? Então, industrializado é proibido até 9 anos. Não, até os 2 anos é proibido. Depois dos 2 anos ainda não é encorajado. A gente não quer, a gente quer segurar o máximo. A gente entende que depois de uma idade tem uma certa interação social, uma pressão social em cima dos pais também, mas o máximo que vocês conseguirem segurar, gente, são os hábitos que a gente tá criando. Sabe você que hoje em dia gosta de comer salgadinho, e aí você come aquele salgadinho de isopor, que não tem gosto de nada, e aí você coloca na boca e você fala, que gostinho de infância. Tem um carinho pra você aquilo, é nostálgico. Que o seu filho tenha isso com brócolis. Que seu filho coloque um tomatinho cereja na boca e fale, que gostinho de infância. Porque foi isso que ele comeu na infância dele. É esse o hábito que a gente quer construir. Então, não pode industrializado, não pode mel também até os 2 anos de idade, porque pelo risco de uma bactéria que é muito presente no mel, que pra gente não faz mal, mas pra criança pode dar botulismo. Então, até os 2 anos é proibido o mel. Não pode açúcar também, pela formação do paladar, e não pode sal. 0 sal. Porque o rim do bebê, ele ainda não tem capacidade de filtrar muito bem esse sal. É muito pesado, sobrecarrega o rim deles. Então, até 1 ano, essa comidinha ela é feita separada da família e sem sal. Se quiser fazer junto com a família e a família inteira não comer sal, acho maravilhoso. Mas eu sei que é difícil pra gente que já tem um paladar formado. Então, até sem sal até 1 ano. Nossa, doutora, mas vai ficar insosso. Não vai ficar insosso, porque ele não tem o paladar viciado igual o nosso. Ele vai gostar. Agora, você pode usar tempero. Vou usar sazon. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tempero natural, gente. Pode usar tomilho, orégano, qualquer tempero. Agora não me vem na cabeça. Tomilho, orégano. Gente, sumiu todos os temperos da minha cabeça. Mas qualquer tempero que seja ervas, que seja in natura, pode ser utilizado. Glutamato, sazon, shoyu, que tem muito sódio, esses temperos são proibidos. Pode usar azeite também, inclusive deve usar azeite, tá? É importante é uma fonte de gordura boa, importante, desde o começo da introdução alimentar. Outra coisa que é proibido, que as pessoas normalmente não sabem, é suco. Nossa, mas suco é super saudável. Mais ou menos. Como eu já falei e repeti, a introdução alimentar é sobre construir hábitos. Você quer que seu filho aprenda a comer fruta e beber água ou a tomar suco? Porque se ele toma suco, ele mata a sede com o suco. E aí ele não bebe água. Fora que, para fazer um copinho de suco, você usa 3 laranjas. Seu filho chuparia 3 laranjas? Não. Então, ele vai, em um copinho de suco, consumir todo o açúcar,
porque as frutas, elas são doces porque elas têm um açúcar, que é a frutose. Ele vai consumir todo o açúcar de 3 laranjas que ele nunca conseguiria comer. Facinho, ó, num gole. E isso aumenta a chance de obesidade. Então, por isso a gente não dá suco. E também tem a questão das fibras, né? Quando você macera, quando você liquidifica, você perde fibra. E aí, no perder fibra, se você comesse a fruta, iria ser muito melhor para o seu hábito intestinal. Então, os sucos são proibidos até 1 ano de idade e depois disso eles não são encorajados. A outra coisa que eu não falei sobre as frutas é dar preferência para orgânicos e frutas da estação, porque não tem toda a questão de... Oh, meu Deus, fugiu a palavra de veneno, que às vezes usa tudo. Então a gente não quer oferecer isso pro nosso filho. Então, frutas da época, porque se aquela fruta não é dessa época, por que ela tá crescendo? Tá crescendo às custas de quê? Entendeu? Então, frutas da época são mais confiáveis e orgânicos são mais confiáveis ainda. E também atentar à higiene, viu? De limpar esse alimento certinho. E aí eu falei sobre a gente desejar para o nosso filho, a gente ensinar para o nosso filho a comer fruta e beber água. Então, começou a introdução alimentar, a gente começa a dar água também. É muito importante porque esse bebê ele vai começar a comer alimentos sólidos e aí a gente precisa dar água para ajudar esse rim a filtrar essas proteínas, esses micronutrientes novos que estão chegando e também para não ficar ressecado o cocô. A gente espera que um bebê até 1 ano, tome 800 ml de água por dia. Uma pessoa me colocou na caixinha, eu tenho medo de dar muita. Nunca é muita água. Pode ficar tranquila. E aí, como que a gente faz para estimular? Porque eles não sabem ainda que beber água é gostoso, né? Um jeito é oferecer oferecer a água durante a refeição, porque ele tá comendo, porque tem um pouco mais salgado, não é com sal, mas é um pouco mais salgado, ele fica com mais sede. Aí você pode oferecer água, você pode oferecer água gelada, porque a água gelada não dá dor de garganta, não dá resfriado, o que dá resfriado, dor de garganta é vírus, e você pode fazer água saborizada também. Não, mas não pode suco, mas eu não falei suco, eu falei água saborizada. Então aquele bebê que não aceita água por nada, a gente não vai começar com a água saborizada já, mas ele não aceita água por nada, você pode pegar a água, colocar ali um morango, uma melancia dentro, você não vai amassar, você vai deixar as frutas inteiras lá, porque isso dá um gostinho ali na água e aí pode acabar estimulando. Não é diferente de suco que liquidifica tudo, tá? E quanto que a gente vai oferecer? A gente já falou sobre onde oferecer, qual que é a rotina, o que a gente vai oferecer e aí quanto que a gente vai oferecer. É muito variável. A introdução alimentar não é sobre comer, não é sobre quantidade. Então, se hoje ele comeu só uma banana no dia inteiro e no dia seguinte ele comeu um pratão, ou faz 1 semana que ele só come uma banana, uma fruta, não tem problema. Então eu não quero que vocês tenham esse peso na cabeça de vocês de ficar pensando, ele não está comendo o tanto que a doutora falou. Tá tudo bem. Até 1 ano, o que vai nutrir é o leite. Mas para a questão de logística, vou fazer uma panela de arroz pro meu filho, sem sal. Para a questão de logística, um bebê, até no primeiro mês de introdução alimentar, ele come 1 colher de sopa de cada grupo que eu falei. Então, legumes, leguminosas, carboidratos, 1 colher de sobremesa. Falei de sobremesa. E aí, a partir dos 7 meses, até 1 ano de idade, 1 colher de sopa de cada um dos grupos. Então, quando você for preparar esse pratinho para o seu filho, você coloca aí a quantidade de 1 colher de sopa de cada um dos grupos. Mas parece que ele queria mais. No próximo, você faz mais. Então, você vai tateando. Como eu falei, é variável isso. Você começa com essa questão, com essa quantidade para a questão de logística, para você saber quanto fazer, e aí você vai sentindo o seu filho, tanto que ele está se adaptando. Posso fazer um prato, congelar em forminha de gelo e deixar para o mês inteiro? Pode. Você gosta de comer comida congelada? Você acha que é gostoso? Assim? Você acha que comer um arroz que você fez agora e comer uma comida congelada é o mesmo gosto, é a mesma textura, é a mesma experiência? Então, pensando que a gente está falando sobre experiência, sobre adaptação, sobre fazer o seu filho gostar de comer,
Será que faz sentido fazer todas as refeições dele congelada? Não tem problema, tá, gente? Eu sei que a gente trabalha, a gente tem a nossa vida e isso ajuda muito, é mais prático, é mais rápido, mas tem sim essa questão que eu acho que vocês precisam levar em consideração. Então, pense, lembra que eu falei no começo? Eu vou falar para vocês o que é ideal. Vocês vão decidir o que dá para ser feito, como deve ser feito, o que é possível dentro da dinâmica de vocês. Mas congelar perde um pouco de micronutrientes, mas é uma opção viável sim, tá? E aí, agora a gente vai falar sobre como oferecer, que eu acho que muita gente quer saber. Eu já falei agora há pouquinho sobre essa questão de misturar. Faz sentido você amassar toda a comida, virar uma papa única, bem mole, misturada, marrom. Que aí o seu filho não sabe o que é arroz, o que é feijão, o que é brócolis ali, ele só sabe que é aquela papa. E aí ele vai comer aquilo naquela consistência, aí você vai ficar dando essa papa até 1 ano pro seu filho, aí com 1 ano você dá uma carne, aí ele não consegue mastigar. Aí ele mastiga e cospe, porque ele não tá acostumado a ter essa mastigação com o sensorial ali daquela comida, das texturas diferentes. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Doutora, mas eu tô muito insegura, eu quero começar amassando. Não tem problema você começar amassando, mas assim que o seu bebê tiver já engatado, tá engolindo bem, você vai estar vendo que ele não tá tendo tanto gagging, você já tá se sentindo mais segura, vai aumentar essa consistência. O mais rápido possível. E aí no pratinho, você vai colocar os alimentos todos separados. Então, aqui o carboidrato, aqui o legume, aqui para que seu filho veja. Ele veja que existe verde, que existe vermelho, que existe roxo na comida, que as coisas elas têm texturas diferentes, elas têm gostos diferentes, ele tá formando o paladar dele, é importante ele saber o que ele tá comendo. Eu acho muito legal quando os pais, na hora de darem o pratinho, explicar, esse é o arrozinho, esse é o feijãozinho, essa é a carne. Eles aprendem, gente. Nossa, o cérebro deles é uma esponja, eles aprendem muito rápido. E se você continuar fazendo isso todos os dias, ele vai saber te falar. Eu gosto mais pra frente, né? Eu gosto de tal coisa, eu não gosto, faz aquele ali. Então, tudo separadinho para ele sentir todos os sabores, todas as cores, todas as texturas. O que é proibido nesse como oferecer? É proibido triturar, é proibido peneirar e é proibido liquidificar. Proibido, porque você perde a textura real dos alimentos. Quando eu falo que pode amassar um pouquinho, se você estiver insegura, é amassar um pouquinho só. Se você liquidifica, peneira e tritura, vira água e perde fibra. Então a gente não quer isso é proibido. Os legumes, eles têm que ser bem cozidos. Eu falei sobre a possibilidade de amassar, mas a gente vai falar ainda sobre a possibilidade de dar inteiro também, tá? Os legumes, eles têm que ser bem cozidos, tem que ficar bem molinho. Como que você sabe que tá suficiente? Você vai pegar o legume, vai colocar na sua boca e com a sua língua e o seu céu da boca, você vai conseguir amassar ele. Essa é a força que a gengiva do bebê tem. Você não vai usar o seu dente, você vai usar só a língua e o céu da boca. E aí, ele, se tiver bem molinho e você conseguir amassar, tá no ponto. As folhas, elas vão ser bem picadinhas, você não vai dar uma folha inteira no começo. E as carnes, no começo, você pode fazer ela moída, desfiada, ou você pode dar ela inteira, e a gente vai falar sobre BLW, só que as carnes inteiras, elas precisam ser dadas num corte seguro. Então tem um jeito certo de você oferecer isso pro seu filho para não aumentar a chance de engasgo. Então carne moída, desfiada ou em cortes seguros. E aí, agora falando dos tipos de introdução alimentar, de como oferecer. A gente tem 2 tipos principais. O PLW, que é a introdução guiada pelos pais, e o BLW, que é a introdução alimentar guiada pelo bebê. O que é o PLW, que é pelos pais? É o famoso pegar a comidinha e dar na boca do seu bebê. Ele é um método que é completamente conhecido, né? Todo mundo sabe alimentar uma criança assim. Ele é rápido, ele é prático, os pais sentem mais segurança e, no geral, os bebês comem mais quando você dá a comida na boca dele.
Mas por que que ele come mais? Porque ele está sendo alimentado, ele não está tendo autonomia para interagir, para explorar, para aprender. Então, esse método que os pais dão na boca do nenê é um método mais passivo. Ele não se alimenta, ele é alimentado. Dá para entender a diferença? E aí isso leva o bebê a não, essa passividade leva ele a não prestar tanta atenção no que ele está comendo, qual que é a cor, o que é o sabor. Ele não vai interagir, não vai pegar na mão, não vai aprender aquela nova textura. Mas como ele está distraído e você está dando na boca dele, ele come mais. E isso traz mais segurança para os pais. Só que é um método que tende a ter mais casos de obesidade também. Mas ele é um método possível, não é contraindicado. Possível. Só que se a introdução alimentar ela é sobre explorar, adaptar e aprender, eu acho que esse método ele peca um pouquinho no... Opa, pausou. Se a introdução alimentar ela é sobre... Voltei. Se a introdução alimentar ela é sobre explorar, sobre aprender, esse método ele acaba pecando um pouquinho no propósito da introdução alimentar como um todo. Quem acha que a introdução é sobre comer, às vezes vai preferir, porque o bebê come mais. Mas a gente já aprendeu hoje que não é sobre isso. Agora, no BLW, que é liderado pelo bebê, os alimentos eles são apresentados para o bebê inteiro. Então, é o brócolis inteiro, a carninha inteira, o arroz não tem como dar inteiro, mas você faz, às vezes, um bolinho para que o bebê consiga pegar e consiga manipular. Você tem que ter acesso aos cortes seguros, então precisa estudar antes de fazer, para ele conseguir, nesses cortes seguros, tanto conseguir manipular os alimentos, quanto de não aumentar a chance de engasgo. Então, o BLW, se feito com os cortes seguros, ele não aumenta a chance de engasgo, é um método de introdução alimentar seguro. Nesse método, a criança tem mais autonomia, mais independência, mais aprendizado, ela controla melhor a saciedade dela, então porque ela come e aí ela para quando ela quer. E isso leva esse bebê a se adaptar mais rápido e melhor, principalmente a texturas, porque ele sente aquilo na mão, sente na cara. Essa é outra desvantagem, essa é uma das desvantagens do BLW também. É um método que faz bagunça, é um método que o bebê demora para comer e os pais têm essa sensação de que ele está comendo mesmo. E isso comendo menos. E isso pode acabar gerando angústia. O que eu acho? Doutora, qual que você indica? O PLW, fazer com a colher ou fazer o BLW? Gente, eu acho que a gente faz o que dá, entendeu? Então, hoje, tá disponível, tá disposto, tá com a comidinha lá fazendo agora, faz o BLW. Demora aí 2 horas para alimentar, faz uma bagunça. Eu tenho certeza que você vai amar, que seu filho vai interagir bem. Outro dia eu tô corrida. No outro dia você dá na boca dele. Aí um outro dia você faz a participativa, que é misturado. Você dá na boca dele com a colher, enquanto ele tá com brócolis na mão explorando. Entendeu? Então a gente vai fazendo o que cabe na nossa rotina, o que gera bem-estar pro nosso bebê e pra gente também, porque não é para ser um processo com pressão, não é para ser um processo estressante. É para ser gostoso. O que é importante da introdução alimentar é comer junto e não dar de comer. E aí, para finalizar, eu queria falar sobre o bebê que não gostou. A mãe às vezes me fala, nossa, eu dei mamão e ele não gostou. Será que ele não gostou? Ou será que ele estranhou porque estava gelado? Ou será que ele estranhou porque o mamão estava com uma textura diferente dessa vez? Ou porque o gosto estava diferente? Ou porque a primeira vez que ele colocou na boca, ele não gostou. Aí a segunda vez ele cheirou. Aí a terceira vez ele engoliu. Aí na outra ele cuspiu. Entendeu? A introdução alimentar, ela é um processo. Então a gente precisa oferecer esse alimento mais de 10 vezes, o bebê tem que negar mais de 10 vezes, aí a gente fala, sim, tudo bem, esse nenê não gosta de mamão, porque já foram 15 apresentações de forma diferente e ele ainda assim recusa. Eles têm direito a ter gostos, a ter opinião, a ter personalidade, mas não dá pra gente oferecer uma vez e ele tá num processo de entender o que é comer, entender como que é aquele alimento e a gente falar, não gostou, não vou dar mais.
Então precisa ser, com persistência e paciência, o bebê vai se descobrindo e você vai descobrindo ele também. E aí, doutora, mas ele não tá aceitando. Teve uma mãe que mandou na caixinha: meu bebê tem 6 meses e 15 dias. Estou preocupada porque ele não está aceitando a alimentação. Tudo bem. Ele tem até um mês ou até um ano para aceitar, para conseguir comer um prato, fruta, refeição principal, fruta e a segunda refeição, né, o jantar. Até um ano. Ele tá com 15 dias de introdução alimentar, ele nem entendeu o que é engolir, o que é mastigar ainda. Então tirem essa pressão que vocês têm entendendo sobre o que é a introdução alimentar. Metade das preocupações e das angústias vão embora. A questão é sobre o aprendizado, sobre a experiência. Então a gente tem que focar em melhorar essa experiência para esse bebê. Tornar ela mais atrativa, criar bons hábitos, tornar o comer divertido, criar uma relação positiva com a comida. Introdução alimentar é sobre criar uma relação positiva. A partir de um ano, aí passa a ser sobre comer. Aí a gente não tá mais na introdução alimentar, a gente tá se alimentando e as refeições passam a ser a principal fonte de nutrição, com 1 ano. Gente, eu ia abrir agora para dúvidas, mas já deu meu horário, eu tenho meu Zoom semanal com as alunas do meu projeto, que vai começar agora às 7h30, então eu vou precisar desligar aqui a live. E eu não sei se tá funcionando também a questão dos comentários, porque hoje deu um bug aí no Instagram. Então, se você ficou com alguma dúvida dessa live, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Uma boa noite e, de coração, espero ter ajudado.